Dentro das tradições de matriz africana, consolidou-se a ideia de que o transe e a incorporação física são evidências finais de conexão espiritual legítima. Essa lógica sugere que o poder de uma entidade é medido pela sua capacidade de dominar os movimentos e a voz de um médium. No entanto, essa premissa ignora uma fronteira física onde a magnitude da energia interrompe a possibilidade do transe. Praticantes experientes descrevem um fenômeno recorrente: o contato com presenças que projetam um peso denso sobre o ambiente, alterando a percepção e o clima da sala, mas que nunca assumem o controle motor. O corpo permanece estático, enquanto a atmosfera ao redor parece carregar-se de uma voltagem que o organismo humano não consegue processar. A imobilidade física sinaliza que a escala da consciência presente excede a capacidade de processamento do sistema nervoso. Longe de ser uma falha na produção de fluidos mediúnicos ou uma fraqueza do canal, a ausência de movimentos involuntários indica que o médium atingiu a frequência das chamadas pombagiras de alta hierarquia. Estamos tratando das pombagiras regentes. São inteligências que coordenam falanges e gerenciam fluxos de causa e efeito em níveis que tornam o uso de um aparelho fonador humano ou de uma dança ritualística um recurso desnecessário e limitado para seus objetivos. Compreender por que essas entidades não descem ao corpo exige analisar o encontro entre a energia espiritual e a arquitetura biológica. A resposta está no hardware humano e nas leis que regem a condutividade de energia entre diferentes planos de existência. A dissociação entre o grau de elevação espiritual e a necessidade de incorporação revela um padrão técnico. Quanto maior a densidade e a autoridade de uma consciência, menor é a viabilidade de sua compressão dentro de um organismo biológico. O corpo humano possui restrições estruturais que definem como ele interage com estímulos externos. No contexto mediúnico, o organismo atua como um condutor, e todo condutor possui um ponto de ruptura sob cargas que superam sua resistência natural. O ectoplasma funciona como a fiação desse sistema, traduzindo impulsos astrais para reações químicas e elétricas na biologia. Para que a incorporação ocorra, esse material precisa suportar a carga da entidade sem se desintegrar. Cada indivíduo apresenta um limite de saturação energética. Existe um teto de carga que o sistema nervoso e o campo eletromagnético humano conseguem sustentar antes de uma falha na comunicação entre mente e músculos. Imagine o sistema energético humano como um circuito de baixa voltagem, projetado para operar dentro de uma faixa específica de estímulos. Seus centros nervosos funcionam como fusíveis, que protegem a integridade do cérebro e das funções vitais. Uma pombagira de trabalho opera em uma frequência compatível com esse circuito. Sua energia flui pelos canais nervosos do médium, permitindo que ela utilize braços, pernas e a voz para realizar atendimentos sem comprometer a saúde do veículo. O cenário muda quando uma pombagira regente se aproxima. A carga energética de uma consciência desse nível equivale a conectar uma rede de alta tensão urbana diretamente em um eletrodoméstico sensível. A desproporção impede a conexão direta. Se essa energia fosse forçada para dentro do corpo, o resultado seria uma sobrecarga nos terminais sinápticos. O sistema de defesa biológico interrompe o fluxo de incorporação para evitar o colapso do sistema nervoso central. Na prática, essa incompatibilidade causaria danos à malha nervosa e um esgotamento severo das funções cerebrais. O organismo simplesmente não possui a fiação necessária para sustentar o peso de uma consciência que coordena leis universais. As inteligências de alta hierarquia respeitam essa fronteira. Elas operam sobre um princípio de segurança que preserva a integridade do médium, evitando que o contato espiritual se torne uma agressão biológica. A escolha por não incorporar demonstra um controle preciso sobre a energia. A entidade permanece próxima o suficiente para atuar, mas mantém a distância necessária para que o corpo não seja consumido pelo excesso de carga. A imobilidade diante de uma regente confirma que o universo espiritual respeita as leis da matéria. O corpo humano cumpre sua função como receptor, mas reconhece que há pesos que ele não foi desenhado para carregar. Quando a incorporação mecânica é inviável, a comunicação acontece por meio do campo ao redor do corpo.
A inteligência espiritual deixa de buscar o controle dos músculos e passa a influenciar o ambiente e a percepção do médium através da presença. Esse processo ocorre por irradiação. A entidade projeta um campo de influência que distorce as condições do espaço ao seu redor, afetando quem está dentro desse raio de alcance sem precisar de um vínculo físico direto. Podemos usar a relação entre corpos celestes para entender essa mecânica. A forma como diferentes estrelas e planetas interagem no espaço serve como um mapa para as diferentes escalas de contato espiritual. Uma entidade de trabalho comporta-se como uma sonda que realiza um pouso em solo firme. Ela precisa tocar a superfície, interagir com os elementos locais e estabelecer uma base física para operar. Isso é a incorporação tradicional. Uma pombagira regente assemelha-se a uma estrela de nêutrons. Sua densidade é tão elevada que sua mera proximidade altera a gravidade de tudo que está ao redor. Ela não precisa pousar para ser sentida. Sua existência altera a órbita de todo o sistema. Caso um objeto de tamanha densidade tentasse um contato físico direto com a crosta de um planeta frágil, as forças magnéticas fragmentariam a estrutura antes mesmo do toque. O mesmo ocorre com o corpo do médium perante a regente. A influência acontece à distância. A estrela permanece em sua órbita, mas suas ondas invisíveis curvam o espaço e alteram as marés. A entidade governa o ambiente através dessa pressão silenciosa, modificando a consciência sem tocar os nervos motores. Essa interação à distância explica as sensações físicas específicas sentidas nos rituais de alta hierarquia. A compressão do campo energético causa variações na temperatura do local. O ar pode parecer subitamente gelado ou opressoramente quente, conforme a densidade da irradiação aumenta, forçando as moléculas do ambiente astral a se reorganizarem sob o peso da presença. O médium sente uma alteração na pressão ao seu redor, como se o oxigênio tivesse se tornado mais denso. Esse fenômeno cria um isolamento sensorial, mergulhando o indivíduo em um silêncio profundo, que desconecta a mente dos ruídos externos da cerimônia. A comunicação torna-se instantânea. A regente transmite blocos de informação diretamente para o campo intuitivo. O pensamento do médium é preenchido por ideias e direções que não passaram pelo processo lento da fala. O organismo reage a esse bombardeio de dados com arrepios localizados, geralmente em apenas um lado do corpo, e estimulações olfativas que remetem ao cheiro de metal ou de flores queimadas. São as respostas de um sistema sensorial tentando interpretar uma carga de energia que ele não consegue abraçar por completo. Nessas manifestações, a realidade física se ajusta à presença da autoridade espiritual. Não é a entidade que diminui sua escala para caber na sala, é o ambiente que se curva para suportar a passagem de uma consciência superior. A diferença entre incorporar e irradiar reflete a organização das falanges. O trabalho espiritual é estruturado de forma que cada nível de consciência ocupe uma função específica dentro do ecossistema do ritual. Um ritual pode ser analisado como uma operação tática. Existe o plano de ação imediato e existe o plano de diretrizes, onde o destino da egrégora é traçado. As pombagiras de trabalho representam a força de execução. Elas estão preparadas para lidar com o atrito direto da matéria e das emoções humanas mais densas. Sua frequência permite que elas manipulem objetos físicos, bebam, fumem e aconselhem consulentes. Elas são a ponte necessária para que a espiritualidade atue nas questões cotidianas e imediatas da vida humana. Já as pombagiras regentes atuam na arquitetura dos eventos. Elas ocupam o topo da estrutura organizacional, gerenciando as leis que conectam diferentes grupos e falanges. Sua visão é panorâmica, focada nas engrenagens do destino. Um único movimento dessa inteligência superior altera a dinâmica de todos os grupos que trabalham abaixo dela. Ela coordena os resultados globais sem precisar intervir em cada atendimento individual. Do ponto de vista da eficiência sistêmica, deslocar uma inteligência que governa processos kármicos complexos para realizar uma tarefa motora simples, como falar através de uma laringe humana,
representaria um desvio desnecessário de recursos energéticos. Enquanto a força de trabalho resolve o conflito pontual de quem busca o terreiro, o comando coordena as rotas de gerações inteiras. Elas observam ciclos que levam décadas para se completar, operando fora do tempo linear humano. O comando dispensa a visão limitada dos olhos físicos. Para quem controla a estrutura do tabuleiro, não é necessário estar presente em cada casa para garantir que a estratégia seja executada com sucesso. Em última análise, o triunfo de um ritual depende dessa divisão de tarefas. As entidades de frente lidam com a fricção do solo, enquanto as regentes, através de sua irradiação, garantem que a fundação de todo o trabalho permaneça sólida. A análise da condutividade nervosa e da organização das falanges revela que o impedimento para a incorporação de certas entidades decorre da própria natureza do corpo humano. O limite biológico define até onde a fusão física é segura e produtiva. A irradiação surge como um método técnico superior para consciências de alta densidade. Ela permite que a autoridade espiritual se manifeste plenamente no ambiente, sem os riscos e as limitações impostos pela posse da carne. Essa perspectiva altera a percepção de muitos médiums, que sentem a presença vibrante de uma regente, mas nunca chegam ao estado de transe. A pressão interna para girar ou receber a entidade gera um sentimento de inadequação técnica ou espiritual, que não corresponde à realidade dos fatos. O entendimento das leis de impedância e carga oferece um novo modelo para esses praticantes. Ao reconhecerem que a imobilidade é uma resposta à magnitude da energia, o foco deixa de ser a busca pelo transe e passa a ser a sustentação da presença. O médium que lida com o autocomando deixa de ser um receptáculo que precisa ser preenchido para se tornar uma antena de retransmissão. Sua função é captar a frequência da regente e ancorar esse campo magnético no mundo físico através de sua consciência desperta. Sustentar o peso de uma irradiação desse nível sem perder o eixo exige uma estrutura psíquica e energética considerável. É necessário processar informações, manter a calma diante das alterações sensoriais e servir de ponte para uma força que o organismo não consegue conter. Reconhecer a fronteira entre o que o corpo pode expressar e o que a consciência espiritual representa é um sinal de amadurecimento. O praticante compreende que o silêncio do corpo pode coexistir com uma atividade espiritual intensa. Servir como ponto de ancoragem para uma inteligência que ordena o destino exige o abandono da necessidade de protagonismo motor. É o respeito à distância sagrada entre a matéria transitória e a autoridade permanente das regentes.